Bem, estamos retornando com a doutora Daniela. Vamos saber dela. O que representa, na realidade, o uso de determinadas drogas, algumas até consideradas ilícitas, para a gestação? Todo tipo de droga é contraindicado na gestação. Toda grávida não deve fazer uso de nenhum tipo de droga. O álcool e o fumo não são considerados drogas ilícitas, mas eles são contraindicados durante a gestação. Assim como o crack, a cocaína e a maconha, que essas sim são consideradas drogas ilícitas. O álcool, na gestação, quando se faz uso de álcool, o abuso do álcool durante a gestação, a gente tem o risco de fazer a síndrome alcoólica fetal. O bebê pode nascer com algumas malformações, nasce com atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, pode nascer com a dependência do álcool também. O tabaco tem o risco da restrição de crescimento, do bebê crescer menos do que deveria. Então, quando a gente fuma durante a gestação, a gente diminui a quantidade de oxigênio e de nutrientes que vão para esse bebê. Com isso, não há o desenvolvimento adequado. Então, o ideal é que durante a gestação não seja feito o uso do tabaco e nem do álcool. Além disso, as drogas ilícitas, principalmente o crack, a cocaína, levam ao risco do descolamento prematuro de placenta. Então, levam ao risco da prematuridade. Então, todas essas drogas usadas durante a gestação podem fazer com que o bebê nasça prematuro. Tem aqui para UTI. Então, o ideal é que não seja utilizado. Durante a gestação, a gente não pode usar nem a droga, né, nem o álcool, nem o fumo, nem de forma recreativa. É contraindicado. Eu vou fumar só um cigarrinho. Não posso. Vou tomar só um gole de álcool. Não posso. Durante a gestação, é contraindicação. A gestante tem que evitar qualquer tipo de droga durante o período gestacional. Para não correr o risco de ter um feto prematuro e de baixo peso. Isso porque, na verdade, qualquer uma dessas drogas pode levar à falta de desenvolvimento do bebê. E aí ele não vai crescer, não vai desenvolver e pode ter riscos também na sua primeira infância, desenvolvimento da sua primeira infância. Então, durante a gestação, esse tipo de álcool, droga e tabaco é contraindicado. Outra coisa, o fator psicoemocional, o meio em que a gestante está vivendo, não é importante para a gestação? É extremamente importante. Então, primeiro de tudo, a gravidez é uma alteração, é um banho de hormônios, né? É toda uma alteração hormonal. Então, a gestante fica mais sensível. Eu sempre falo para as grávidas que existe uma música que diz: estou tão à flor da pele que qualquer beijo de novela me faz chorar. Ótimo. Então, a grávida fica muito mais sentimental. Ela fica mais sensível. Qualquer coisa que aconteça ao seu redor ou com ela mesma, ela se sente diferente. Então, é extremamente importante o apoio da família, do seu parceiro, né, que esteja ali para apoiar, da sua família. Eu sempre digo que quando a grávida fica grávida, todo mundo fica grávido junto. Então, é extremamente importante o apoio da família durante o período gestacional. Isso aí é fundamental. Outra coisa, algumas doenças, patologias podem interferir na gestação. Sim. Quais são essas patologias? Na verdade, as patologias mais comuns da gestação são a anemia, né? Então, quando a gente engravida, a gente chama uma anemia fisiológica, porque a gente tem mais líquido circulante, então nosso hematócrito, nossa hemoglobina diminui. E aí, então, a gente faz anemia. Mas, se a gente não tiver uma alimentação saudável, se a gente não fizer a suplementação com sulfato ferroso, a gente tem o risco de desenvolver anemia. Então, é extremamente importante a alimentação, quando a gente falou no outro bloco, para esse cuidado. A grávida também tem maior risco de fazer infecção urinária. Então, com toda a modificação do sistema geniturinário, então, como é o crescimento do útero, a bexiga fica mais rebaixada. Então, como é a alteração anatômica, há um maior risco de infecção urinária, que deve ser tratada durante a gestação com antibiótico. Mas as nossas maiores preocupações, em geral, na gestação, são as doenças que podem levar tanto a risco materno quanto fetal, que é a doença hipertensiva da gestação, a pré-eclâmpsia e a diabetes gestacional. Então, durante todo o pré-natal, a paciente precisa fazer medidas seriadas da sua pressão para fazer o acompanhamento e para poder fazer o diagnóstico precoce, se houver desenvolvimento da pré-eclâmpsia, e também da diabetes gestacional. O diagnóstico da diabetes é feito através do exame laboratorial,
que é a glicemia de jejum, e no segundo trimestre a gestante vai fazer o teste oral, que é o de tomar o líquido doce, que muitas vezes os pacientes não gostam, mas que é extremamente importante fazer na gestação para poder fazer o diagnóstico da diabetes. Só para que muitas vezes quem está nos assistindo possa entender um pouquinho mais. O que é a pré-eclâmpsia? A pré-eclâmpsia é a hipertensão da gestação. Ela só ocorre nas grávidas, não ocorre a pré-eclâmpsia fora da gestação. Então, é o aumento da pressão, vai começar a aumentar os níveis tensionais. Então, em geral, a paciente vai ter alguns sintomas. Vai ter dor de cabeça, ela pode ver luzinhas brilhando na frente dos seus olhos, ela pode ter uma dor epigástrica, que é uma dor no estômago. Então, isso são sintomas de pressão alta. Então, se a paciente tiver qualquer um desses sintomas, ela precisa aferir a sua pressão para ver se tem alguma alteração ou não. E a pressão alta durante a gestação pode levar ao risco, tanto do óbito fetal quanto materno, porque ela pode desenvolver doenças mais graves, como eclâmpsia, que é a convulsão, né? Então a pré-eclâmpsia é o aumento da pressão. A eclâmpsia é quando a paciente convulsiona, então se ela tem uma convulsão, ela tem uma eclâmpsia, que aí tem todo o risco do sistema neurológico e o risco para o bebê. E além de tudo isso também pode ter uma síndrome que é chamada síndrome de HELP. O que é a síndrome de HELP? A síndrome de HELP é uma alteração que faz com que tenha uma destruição das hemácias no sangue, há uma alteração de função hepática e a paciente também faz plaquetopenia, tem uma diminuição da plaqueta, que faz com que possa ocorrer um sangramento muito importante. Então, a pré-eclâmpsia, os maiores riscos são as complicações, que é a eclâmpsia e a síndrome HELP. Então, a gente precisa ter esse cuidado extremamente importante durante a gestação. Isso, por isso que é importante quem tem antecedente já de hipertensão, né? Que as pacientes que são hipertensas antes da gestação têm um risco maior de vir a desenvolver a pré-eclâmpsia durante a gestação. Então, se a paciente já é hipertensa prévia, ela tem que ter todo um cuidado, fazer o uso da medicação ideal, né, o antihipertensivo ideal, durante a gestação, para que evite as complicações. Cuidado com a alimentação. Cuidado com a alimentação é extremamente importante. Então, a paciente que é hipertensa prévia tem que ter o cuidado de evitar o sal, né, a diminuição de sal durante a gestação. A paciente que desenvolve só a pré-eclâmpsia, na verdade, o sal não vai ter um efeito sobre a gestação, porque, na verdade, é uma doença específica da gravidez, que só vai se resolver quando nascer o bebê e a placenta, né? Porque, na verdade, como é uma doença placentária, então precisa que ocorra o nascimento do bebê e da placenta para que se possa resolver a doença. Um outro detalhe, mudando. Tem gestante que fica diabética. É só se ela não tinha antecedente anterior diabetes. Ela, após nascer o neném, volta ao normal? Algumas pacientes, sim. A maioria das pacientes que têm diabetes gestacional, que só desenvolveram diabetes durante a gestação, depois do puerpério, porque ela pode se manter diabética durante o puerpério, depois do puerpério isso vai se resolver. A paciente não vai ser diabética. Pode ser que lá no futuro, quem teve diabetes gestacional tenha um risco maior no futuro de vir a se tornar diabética. Mas nem toda paciente que teve diabetes gestacional, após gestação, vai permanecer diabética. Até o contrário, a maioria das pacientes deixam de ser diabéticas depois da gestação, né? Então, não vai ter. Assim como as pacientes que têm pré-eclâmpsia, nem todas vão ficar hipertensas depois da gestação. Algumas vão continuar hipertensas, vão desenvolver hipertensão após, mas na maioria dos casos também é uma resolução. Acabou a gestação, passou a fase do puerpério, a hipertensão também se resolve. Muito bem, nós vamos fazer um breve intervalo e já retornamos já com o último bloco.